Salve Maria! Vamos iniciar então o nosso programa recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então meditar sobre aquela passagem do Pai Nosso, em que dizemos, assim na terra como no céu. Esta passagem foi ensinada por Jesus para que nós fizéssemos a vontade do Pai na terra, como ela é feita pelos anjos no céu. Por quê? No céu, os anjos são nosso modelo de obediência. Como é que devemos fazer a vontade do Senhor na terra? Da mesma forma que os anjos a fazem lá no céu. Mas os anjos obedecem com prontidão. Os anjos exigem de nós obediência, porque eles são obedientes. A vontade do anjo é fixa. Eles escolhem uma vez e não se arrependem. Os anjos bons, que escolheram Deus, mantêm-se nesta vontade para sempre e se alimentam de ver a face do Pai. Os anjos maus, que escolheram odiar a Deus, mantêm-se nesta decisão para sempre. Nós é que fazemos oscilações de vontade, mas o anjo que é firme exige de nós firmeza. O anjo que é fiel exige de nós fidelidade. O anjo é comparado com uma espada de aço. Quebra, mas não se enverga. Assim são os anjos, e os santos que tiveram experiência com seus anjos da guarda são testemunhas de como eles são exigentes. E eu quero mostrar para vocês alguém que teve experiência com seu anjo da guarda, que foi uma menina chamada Cecicone, que depois se tornou religiosa e tomou o nome de Irmã Antônia. Ela narrou sua vida. E este livrinho, Vi o Meu Anjo, publicado pela Obra dos Santos Anjos, encontrado na livraria do Mosteiro da Santa Cruz, este livrinho é uma autobiografia. Ela, por obediência, narra a sua vida e a experiência que ela teve com o seu anjo da guarda. Vejamos aqui como é que esse anjo era exigente com ela. Ela era filha de um militar, morava no extremo sul do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Vitória do Palmar. Nasceu em 1900, morreria em 1939, e a experiência que ela teve com o anjo da guarda desde pequena é nítida. Ela não via o anjo, mas sentia-o como se fosse uma presença visível. Vejamos aqui este episódio em que ela foi convidada a montar a cavalo.
Se não fosse o máximo respeito que me infundia a santa presença de meu novo amigo, assim ela chama o seu anjo da guarda, creio que teria adquirido já na minha infância modos inconvenientes, pouco ou nada modestos. Sabia perfeitamente que quando estava na presença das irmãs ou de pessoas estranhas, a quem muito respeitava, devia estar em boa postura. E se bem que o executasse, melhor ainda cuidava disso ao estar só, pois me sentia mais vivamente observada por meu novo amigo. Até os meus 8 anos, foi sempre a Cássia quem me vestia, banhava, penteava, fazia-me deitar e levantar, pois, pouco hábil e jeitosa como eu era, ainda aos 10 ou 11 anos não dispensara de todo os seus serviços. Muitas vezes, principalmente ao me levantar, quando, calçando, por exemplo, as meias, tomava uma posição inconveniente ou não cuidava que o vestidinho estivesse bem caído, eis sempre a tempo a advertência de meu novo amigo, e sem jamais o ter visto, sentia tão vivamente a sua presença e a sua reprovação, que envergonhada fechava os olhos, como se receasse ver o seu santo rosto a olhar-me com severidade. Esta cena repetiu-se inúmeras vezes, estivesse eu só ou nos mais interessantes folguedos. Com a graça do bom Deus, não me recordo de uma única vez ter resistido às advertências santas do meu novo amigo, apesar de muitas e muitas vezes precisar, sem mesmo o saber, violentar a minha natureza rebelde e cheia de más inclinações. Estou lendo o capítulo 13 de Vi o Meu Anjo, de Cecicone, cujo nome religioso era Irmã Antônia. Certa ocasião, houve uma festa militar gaúcha na invernada e papai levou-nos. Fiquei encantada quando vi que lá se podia montar a cavalo. Senhoras e crianças o faziam. Jamais montara a cavalo, a não ser uma ou outra vez que papai me sentara no congo. Lá na festa, porém, iria passear a cavalo. O tenente P cuidou de mim, trazendo-me um bonito peticinho. Estava eu no auge da alegria. Ele pôs-me no petiço como se eu fosse um rapazinho. Ou seja, ela foi se montar assim, no cavalo, porque naquela época as meninas não usavam calça, mas saia. E já ia puxá-lo pelas rédeas, quando ouço e sinto a advertência do meu novo amigo, tão vivamente como ouvia e sentia o tenente P. Meu novo amigo reprovava meu passeio. Senti seu braço descer-me suavemente do cavalo, como sentira antes o tenente levantar-me. E eu, já no chão, disse-lhe, não quero mais passear. O tenente admirou-se da minha agilidade e relatou o fato a papai, que me chamou de medrosa e tolinha. Gostaria muito de passear a cavalo, mas gostava muito, muito mais de contentar meu novo amigo. Aqui há a imagem de ela descendo do cavalo, amparada por seu anjo da guarda, que não aceitou, não achou conveniente que ela montasse a cavalo. Por quê? Será que é um exagero? O anjo é muito exigente em questão de modéstia. Naquela época, as mulheres se sentavam de lado quando iam a cavalo.
como elas só usavam saias e não calças, tinham uma cela em que elas se sentavam de lado. Mas desta vez ela, usando um vestido, iria sentar-se montada no cavalo. E o anjo da guarda reprovou. Vamos adiante. Agora ela vai a uma cachoeira. A cachoeira é na fazenda de uma família, que não é a família dela. É uma fazenda em Santa Vitória, tá? É a grande fazenda N. A vida aprazível e movimentada da fazenda ia pouco a pouco como que diluindo a espécie de nostalgia que me ia na alma. E por fim sentia-me bem. Eram carreiras, passeios a cavalo ou de break, e numa tarde, grande entusiasmo na fazenda para o banho na cachoeira. Estavam na casa as famílias da vizinhança. Fomos, grupos a cavalo de aranha e de break. Dona N levou-me consigo na aranha. Eu ia radiante. Chegamos a tal cachoeira, que foi para mim uma maravilhosa novidade. Era um salto de água espumante e cantante, que rolava sobre pedras enormes, indo deitar-se depois num leito macio de areia. Armaram-se às margens 3 ou 4 barraquinhas, e de lá, em pouco tempo, saíam os grupos para o banho. Dona N chamou-me para pôr o tal traje de banho. Corri radiante, porém, antes de chegar a ela, sou impedida por um braço, por meu novo amigo, e pela presença mais viva de Nosso Senhor em meu pequeno ser, fazendo-me compreender que não devia acompanhar aquele grupo. Disse eu, então, parada em meu caminho: Não, Dona N, não quero vestir-me assim, nem banhar-me. Fico esperando aqui. Dona N mostrou descontentamento. Receosa, tímida, mostrava-me indecisa em obedecer-lhe ou não. Porém, sentia-me ainda presa pela santa mão de meu novo amigo. Então, resolutamente, respondo aos seus insistentes chamados. Dona N, não quero vestir-me assim, nem banhar-me. Os grupos prontos preparavam-se para entrar na água. Meu novo amigo passou para minha frente e durante todo o tempo que os banhistas permaneceram na água e depois na margem onde formaram baile, tinha eu pela primeira vez na minha frente a sombra santa e benfazeja que, supunha eu, eram as asas distendidas de meu novo amigo. E sempre dali em diante as santas asas protetoras distenderam-se na minha frente, impedindo-me de ver o que Nosso Senhor nem Ele queriam que eu visse. Aqui está nesta página uma figura do anjo protegendo a menina, impedindo que ela usasse o traje de banho e cobrindo com suas asas os banhistas que tomavam banho na cachoeira. Note-se que ela era uma criança, deveria ter 11, 12 anos. O anjo tomou um cuidado extremo para que ela não usasse um traje de banho e para que ela não observasse os outros que estavam tomando banho na cachoeira. Que coisa, não é? Mas vamos adiante. Agora vamos para o capítulo 36 do livro Vi o Meu Anjo, tá? De Ceci Cone, esta menina brasileira
que depois tomou o nome de Irmã Antônia e que tinha intimidade com o seu anjo da guarda. Já no ano 1912, começou em Jaguarão uma verdadeira enchente de cinemas. Abriam-se salões por todos os lados. Aos domingos havia matinês, quase de hora em hora. Os proprietários de cinema começaram a fazer concorrência uns com os outros e havia até rivalidades. Por fim, abriu-se um salão luxuoso da firma Pinto e Irmão, denominado Ponto Chique. O proprietário, grande capitalista, mandara construir especialmente tal salão, com poltronas estofadas, ventiladores elétricos, salas de espera, etc., e pelo mesmo preço que os outros. Assim é que as famílias acorriam em turbilhão ao Ponto Chique. Aos domingos, as matinês eram exclusivamente para crianças, onde se distribuíam grátis lindos saquinhos de bombons, havendo ainda sorteio de um lindo prêmio, uma grande boneca ou um par de patins ou um diávolo de borracha. Isto atraía, posso até dizer, a criançada em peso de Jaguarão. Não sei dizer se tal febre de cinemas prejudicava a moral do povo. Sei que em certo domingo anunciou-se a estreia de um novo salão, pelos reverendos padres pré-monstratenses. Ora, o preço foi menos da metade dos outros cinemas. Agora o povo convergia para lá. De todas as fitas a que assisti no Salão dos Padres, denominação popular, nessa época de minha infância e também mais tarde, na minha mocidade, sei a história até hoje integralmente e até o seu título: A Vida Pública do Salvador, O Filho Pródigo, O Milagre da Virgem, Tenho por Teto o Céu, etc. O mesmo já não se dá com as fitas que assisti no teatro ou nos salões. A maior parte dela, com exceção das fitas naturais, ficava por entender, porque grande parte delas me eram vedadas pelas santas asas de meu novo amigo. Já narrei, anteriormente, como nas minhas férias em Santa Vitória, pela primeira vez, meu novo amigo assim procedera. A segunda vez foi no cinema Ponto Chique, e depois continuou sempre também na minha mocidade. Passo a narrar a segunda vez. Num domingo, anunciou o Ponto Chique uma extraordinária soirée. Fomos à soirée extraordinária. Enorme concorrência de famílias. Começou a fita cujo título era A Cela número 13. 2 ou 3 cenas se haviam passado quando, num dado momento, sinto a santa mão de meu novo amigo sobre meu ombro. E, como no banho da cachoeira, suas santas asas distendem-se na minha frente, encobrindo totalmente os meus olhos, encobrindo totalmente aos meus olhos a cena que se focava na tela. Meu novo amigo assim permaneceu durante toda a passagem da fita, de modo que nela nada vi. Em outras ocasiões, quero dizer, em outras fitas, suas santas asas distendiam-se por certo espaço de tempo. Depois, como que se fechavam, e então eu podia olhar na tela. Mas sua santa mão permanecia sobre meu ombro, de modo que mais me ocupava com ele, pois que ele constituía as minhas delícias na lembrança de que Jesus estava satisfeito com sua amiguinha, do que com o que me cercava. Muitas e muitas vezes, durante a passagem de uma fita na tela, as suas santas asas distendiam-se por tempo rápido e logo me deixavam a vista livre.
Não somente nos cinemas, meu novo amigo assim procedia, mas também nos espetáculos, representação de dramas, etc. Quantas vezes mamãe chamava-me de pateta, porque eu não sabia descrever a fita ou o drama que assistira. E papai dizia-me: minha filha, você deve descrever o que vê e narrar o que ouve. Jamais, porém, dissera-lhes que meu novo amigo mo impedia. Meu santo e fidelíssimo novo amigo, somente hoje reconheço os inúmeros perigos a que estive exposta naquele mundo mau e dos quais saí ilesa, unicamente pela graça especial de meu Deus e de vossa fidelíssima guarda. Sede, ó meu Deus, glorificado eternamente na fraqueza de vossa criaturinha, e a vós, meu novo amigo, o amor grato de vossa pequenina irmã e amiga. Amém. Esta é uma passagem da vida dela em que ela foi protegida de ver alguma coisa no cinema chamado Ponto Chique. Não vou ler para vocês por economia de tempo, mas uma outra vez no teatro ela não viu quase nada da apresentação teatral, porque o anjo também cobriu seus olhos com as suas santas asas. Isto é narrado no capítulo 48, e aqui há uma ilustração. O anjo está no teatro com ela, olhando para ela e cobrindo seus olhos com as suas asas. Vocês não pensem que as fitas ou as peças eram pornográficas. Não. Não é preciso isso. Mas a pureza que nós temos que ter para agradar a Deus é absoluta. E os anjos que são puros e se alimentam da visão de Deus, desejam esta pureza nossa. Não existe meia pureza. Ou você é puro ou você não é. Você não pode se contentar com a mediocridade. O anjo não se contenta com isso. E nós todos somos guiados por um anjo da guarda. Quando o povo de Israel saiu do Egito, vou ler Êxodo capítulo 23, versículo 20. O Senhor disse: eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e observa a sua voz, e não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. O anjo representa Deus, e obedecer ao anjo é obedecer ao próprio Deus. Ora, os anjos são puros. E se nós quisermos ter a sabedoria, devemos cultivar a pureza. Diz a carta de São Tiago, capítulo 3, versículo 17, que a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, indulgente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, isenta de parcialidade e de hipocrisia. A sabedoria que vem do alto tem vários adjetivos, mas o primeiro dela é este: ela é pura. Ou seja, você quer ser sábio? Seja puro. Por quê? O maior sábio, ou talvez um dos maiores sábios que a Igreja já conheceu, Santo Tomás de Aquino, um gênio, proposto pelo Concílio Vaticano II como mestre dos estudos de teologia. Mas não só, ele também foi um gênio em filosofia. Santo Tomás de Aquino, com toda a sua sabedoria, era também extremamente puro.
Ele foi chamado de doutor angélico por causa da sua doutrina acerca dos anjos. Sim, porque ele explicou que os anjos eram formas puras, sem matéria, de modo que não há mais de um anjo em uma espécie, cada espécie um anjo. Mas também ele é chamado doutor angélico por causa da sua pureza, comparável à pureza dos anjos. Ele conservou uma pureza tal que ele conseguiu ter a sabedoria do alto. Lembrem-se do episódio daquela prostituta que foi contratada para seduzi-lo e ele expulsou a prostituta com um carvão em brasa e ela fugiu. Santo Tomás de Aquino, que tem uma pureza angélica, teve também a sabedoria do alto. Quem lê as obras dele, que ele deixou incompletas porque morreu cedo, com 49 anos, percebe quanta sabedoria, mas também percebe quanta pureza. Se queremos ser sábios, sejamos puros, porque está escrito no Sermão das Montanhas, Mateus 5:8, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Aquilo que os santos fazem, que é alimentar-se da visão de Deus face a face, será concedido a nós, se formos puros. E é isso que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina no número 2519. Aos puros de coração está prometido ver a Deus face a face e ser semelhantes a Ele. A pureza de coração é a condição prévia da visão. Desde já nos concede ver segundo Deus. Receber o outro como um próximo permite-nos perceber o corpo humano, o nosso e o do próximo, como um templo do Espírito Santo, uma manifestação da beleza divina. Que coisa linda! Se você for puro, um dia você verá a Deus. Mas agora, mesmo sem ver a Deus, você conhece as coisas de Deus com familiaridade, porque a pureza faz com que você consiga ver as coisas, enxergar as coisas segundo Deus. Por este motivo, as crianças entendem tão bem quando você fala de Deus, porque elas ainda são puras. Elas não se corromperam com a impureza, elas ainda têm aqueles olhos brilhantes. Os adultos que já se corromperam têm mais dificuldade. Alguns deles se rebelam, alguns deles já rejeitam, porque aos puros será concedida a visão de Deus, e aos puros desde já é dado ver segundo Deus. O Catecismo diz, no número 2521, que a pureza exige o pudor. Este é uma parte integrante da temperança. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondido. Está ordenado à castidade, exprimindo sua delicadeza. Orienta os olhares e os gestos em conformidade com a dignidade das pessoas e da sua união. Agora passando ao número 2522. O pudor protege o mistério das pessoas e de seu amor. Convida à paciência e à moderação na relação amorosa. Pede que sejam cumpridas as condições da doação e do compromisso definitivo do homem e da mulher entre si. O pudor é modéstia. Inspira o modo de vestir. Mantém o silêncio ou certa reserva quando se entrevê o risco de uma curiosidade malsã. Torna-se discrição.
Acabei de ler o número 2522 do Catecismo. Ora, para que servem as roupas? A roupa é casca, mas a casca protege o fruto. Experimente pegar uma maçã, descascá-la e deixá-la descascada em cima da mesa por meia hora. Como ela fica? Escura, sinal de que ela está se corrompendo por falta da casca. Ora, o nosso corpo vale mais do que uma maçã. O nosso corpo foi comprado pelo sangue de Cristo. O nosso corpo se tornou o templo do Espírito Santo. O nosso corpo está destinado um dia a ressuscitar. E desde hoje ele entra em comunhão com o corpo ressuscitado e glorioso de Cristo quando recebemos o sacramento da comunhão. Nosso corpo não é qualquer coisa. Se a casca protege a maçã, nosso corpo merece ser protegido por um invólucro nobre, que nós chamamos de roupa ou veste. Adão e Eva, quando pecaram, perceberam que estavam nus, porque perderam o dom da integridade, que é a submissão harmoniosa dos sentidos à razão, envergonharam-se e cobriram-se. De quê? Leiamos. Gênesis 3:7. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Foi uma roupa improvisada, que cobria apenas a cintura. Era sumária, pequena. Foi o que eles conseguiram fazer para se cobrir. No final do capítulo 3, em 3:21, o Senhor providencia para eles uma outra roupa. O Senhor Deus fez para o homem e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Agora, depois do pecado original, com a perda do dom da integridade, não só é necessário roupa, mas não é qualquer roupa. Tem que ser uma roupa que nos cubra de verdade. Uma roupa, para ser decente, ela tem que cobrir bem o nosso corpo. Ela deve ser longa, como a roupa que Deus fez para os nossos primeiros pais. Ela deve ser opaca, não pode ser transparente, não pode deixar passar a luz. E deve ser folgada, não deve ser justa nem apertada. Roupa decente, portanto, é longa, opaca e folgada. São os 3 critérios de decência para a roupa. Para que as roupas servem? O Santo Padre São João Paulo II explica de maneira maravilhosa para que servem as roupas. E isto vocês podem ver neste livrinho aqui, Descobrindo a Castidade, que talvez vocês já tenham lido, né? Neste livro, Descobrindo a Castidade, na página 63, assim está escrito: segundo São João Paulo II, as roupas cobrem o corpo para nos deixar ver os valores da alma. Citação do Papa: a necessidade espontânea de ocultar os valores sexuais vinculados à pessoa é o caminho natural para revelar o valor da pessoa em si mesma. De fato, agora não é ele que está falando, é o meu comentário. Se não cobríssemos o corpo, o instinto carnal gritaria tão alto, com sede de prazer, que a razão ficaria obscurecida, incapaz de conhecer a alma. Você quer se revelar ao outro? Quer que o outro conheça o que há de mais lindo em você, que é o seu espírito? Trate de cobrir o seu corpo. É a cobertura decente do seu corpo que vai revelar os seus valores espirituais. Isso é mesmo. Como é bonito ver uma pessoa que se veste decentemente.
Parece que você, por trás daquela roupa decente, vê uma alma pura, uma alma que irradia alguma coisa de não apenas espiritual, mas até mesmo de sobrenatural. Isso é tão maravilhoso, gente. As pessoas que se vestem mal pensam que estão atraindo, talvez até estejam, como os abutres atraem a carniça, como os abutres são atraídos pela carniça, como os fregueses são atraídos pela mercadoria de açougue que está exposta. Mas isso é uma coisa vil, indigna. Se você quer atrair o outro pela beleza interior, espiritual, trate de se vestir decentemente. Isso é que é maravilhoso. Isto é que a moda deste mundo não entende e não quer deixar você entender. A roupa, como já falei, não pode ser curta, justa nem transparente. A modéstia ou o pudor exige que ela seja longa, folgada e opaca. Lembremos como aquele anjo não quis que aquela menina Cecicone andasse a cavalo, embora ela estivesse de vestido, talvez de vestido longo. Lembremos como ele tinha cuidado para que ela não se sentasse de maneira inconveniente. Lembremos como ele impedia a ela de ver certas cenas dos cinemas ou dos teatros. Gente, e não podemos nos arriscar, não. Vamos assistir a uma fita, se tiver coisa boa, ótimo, se não tiver, a gente desliga. Não façamos isso. Se temos que passar fitas para gestantes, vamos selecionar não a dedo, mas a pinça. A gestante, a quem nós ensinamos o valor da vida que ela traz no seio, temos que ensinar também o valor do corpo dela, o valor dos olhos dela, que um dia verão a Deus. E a pureza que devemos ensinar às gestantes e à criança que mora nela é uma pureza angélica, uma pureza absoluta. Digo e repito, não há meia pureza. Pureza é tudo ou nada. Se você quer ver a Deus, não admite ser meio puro, porque não está escrito na Bíblia que os meios puros verão a Deus. A pureza é uma virtude dos fortes. Às vezes vocês veem os anjos, sobretudo nas representações de arte barrocas, nas esculturas, nas pinturas, como assim meio molezinhos, né? Como se fossem fraquinhos, mas os anjos são fortes, são guerreiros. Os anjos exigem que nós os imitemos na valentia, na coragem e na força. As santas que primaram pela pureza não tinham moleza de espírito. Por exemplo, Santa Teresinha. Santa Teresinha, vejamos o que diz ela própria em uma passagem do seu livro História de uma Alma. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, conhecida como Santa Teresinha, conta em seu livro História de uma Alma um fato ocorrido quando ela ainda era muito pequena. De outra feita, tínhamos de ir a Grogny, à casa de Senhora Monnier. Mamãe falou a Maria que me pusesse o lindo vestido azul celeste, com guarnição de rendas, mas não me deixasse com os braços nus, para não se queimarem ao sol. Deixei que me vestissem com a displicência que deveria ser própria de crianças com a minha idade. Mas interiormente pensava que teria ficado muito mais graciosa com meus bracinhos nus, os bracinhos descobertos. Com uma índole como a minha, diz Santa Teresinha, se fosse criada por pais carentes de virtude,
ou até se fosse como Celina, mimada por Luísa, ter-me-ia tornado bem maldosa e talvez me tivesse perdido. Mas Jesus olhava pela sua esposinha. O episódio é impressionante. A santa relata como até o cuidado de cobrir os braços colaborou para que desde a infância ela cultivasse o pudor e a castidade. Terá sido um exagero? Em matéria de cuidado com a pureza, dificilmente nós exageramos. Aqui temos, na página 70 do livrinho Descobrindo a Castidade, a figura de Santa Teresinha e a história por ela narrada no seu livro História de uma Alma, a autobiografia. Santa Teresa de Ávila era uma santa valente, valorosa, que exigia firmeza e coragem das suas filhas espirituais. Santa Teresa de Calcutá, tanta firmeza essa mulher possuía, tanto zelo pela pureza de suas filhas, e ela tomava cuidado para que elas evitassem as ocasiões de pecar contra a castidade. Muito interessante os detalhes com que Santa Teresa procurava preservar a pureza. Santa Teresa de Calcutá procurava preservar a pureza das missionárias da caridade, congregação por ela fundada. Jacinta, que era a criança mais pequena, né, a menor entre os videntes de Fátima, explica, quando já estava com 9 anos, não é? Bem próxima de morrer da gripe espanhola, já internada em Lisboa, à beira da morte, que os pecados que levam mais almas para o inferno são os pecados da carne. Hão de vir umas modas que hão de ofender muito a nosso Senhor. As pessoas que servem a Deus não devem andar com a moda. A igreja não tem modas. Nosso Senhor é sempre o mesmo. Estas palavras foram ditas em 1920, ano em que Jacinta morreu com a idade de 9 anos. Quem observa as modas de hoje verifica que as palavras da menina se cumpriram literalmente. E de que lado você quer estar? Do lado de Deus ou do lado das modas? Aqui está, no livro Descobrindo a Castidade, na página 68, a figura de Jacinta e a citação dela, anotada pela Madre Maria da Purificação Godinho, pouco antes de ela morrer em Lisboa. É preciso força para lutar contra a carne, contra a vaidade e contra a moda. A mulher forte, quem a encontrará? Esta é a pergunta que faz o livro dos Provérbios, capítulo 31. Mulher forte, sobretudo, é aquela que vence a si mesma. Forte não é que tenha força muscular, porque dificilmente uma mulher tem grande força muscular. Em geral, elas são, por natureza, bem mais fracas que os homens, mas a força da mulher verifica-se na sua perseverança, na sua fibra e na sua coragem de vencer aquilo que o mundo quer arrastá-la. Precisamos de mulheres que não sejam Marias Vais com as outras, mas de Maria vai com Nossa Senhora. Isso. Se perguntarem a você por que você se veste assim, por que você não se veste como todo mundo, a resposta é óbvia, porque eu não sou todo mundo. Mas você veste diferente? Pois é, eu me visto como Nossa Senhora. Eu quero imitar a ela. Mas, assim, você fica diferente de todo mundo? Sim, eu sou diferente, eu tenho que ser diferente. Ah, mas isso é só casca. É casca, mas a casca protege o fruto. Vestindo-me assim, eu tenho
eu me lembro de que eu não sou uma pessoa qualquer, de que eu tenho o céu por herança, que o meu corpo um dia vai ressuscitar, que eu sou mais do que um pedaço de carne ambulante. As roupas decorosas, me ajudam a ver isso. E ajudam os outros que me olham a enxergar isso em mim também. Tudo isso é bonito. Por isso, quando nós ensinamos as gestantes, depois de termos conseguido o primeiro passo, que é só o primeiro, fazê-las desistir do aborto, tem muita coisa ainda para fazer. Ensiná-las a valorizar o seu próprio corpo, ensiná-las a entender que a castidade é um tesouro a descobrir, em vez de ser um fardo a carregar. Fazer com que elas amem esta virtude e aspirem à pureza que vai fazê-las ver a Deus face a face. Fazer que elas entendam que as roupas têm esse valor de cobrir aquilo que deve ser coberto por ser sagrado. Tudo isso é muito importante. E eu peço que vocês me ajudem, sobretudo as mulheres. Por quê? Porque para cuidar de gestante, precisamos de mulheres para fazer isso. Mas não tem que ser qualquer mulher, não. Eu estou pedindo a São José, pedindo insistentemente, que ele me envie pessoas semelhantes a anjos para cuidar dessas crianças e dessas mães. Estou pedindo também a São José todos os dias que por sua intercessão sejam enviados anjos de verdade, anjos puros espíritos, para proteger a casa em que nós abrigamos as gestantes. E peço também a São José que dê a mim a mesma pureza com que ele cuidava de Maria Santíssima e do menino Jesus. E o que eu estou pedindo é necessário, porque eu, como padre, tenho o dever maior de pureza do que todos os outros. Minha pureza tem que ser como a dos anjos, sim, mas tem que ser também como a da vítima que eu ofereço sobre o altar. Se estas mãos aqui tocam o corpo de Cristo, imagine como elas devem estar puras. Como devem estar puros meus olhos, o meu coração. Eu quero um ambiente angélico, com anjos de verdade, com pessoas semelhantes a anjos, e onde um lugar em que os anjos possam habitar sem serem escandalizados. E por falar em escândalo, vamos ler o que a Bíblia fala sobre isso, em Mateus 18, 5. Quem recebe uma criança como esta por causa de mim, por causa do meu nome, recebe a mim. Esta é a grande alegria nossa de cuidar das criancinhas por nascer e de recebê-las. Caso alguém escandalize um destes pequeninos que creem em mim, melhor será que lhe pendurem ao pescoço uma pesada mó. Mó é uma pedra de moinho. E seja precipitado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É inevitável que haja escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. O escândalo é o pecado de levar outros a pecar. As roupas que não nos cobrem bem são roupas escandalosas, porque por causa delas o meu corpo, que deveria glorificar a Deus, torna-se causa de queda para os outros. Não queiramos carregar conosco um pecado tão grande. Mateus 18, 10. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos do céu veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. A presença dos anjos junto às crianças e vendo a face do Pai é um motivo extra para nós não desprezarmos a elas. Tomemos cuidado de obedecer, de sermos fiéis às inspirações do nosso anjo da guarda. Peçamos que nós prestemos atenção para sermos atentos àquilo que ele nos fala. Façamos silêncio,
porque o anjo fala quando nós silenciamos. E ele, puro como é, vai exigir de nós a pureza. Afastemo-nos das ocasiões de pecar. Afastemo-nos da televisão. Afastemo-nos do celular. Tanta gente fica passando o dia mexendo na tela do celular, vendo coisas as mais estranhas, inúteis, às vezes perigosas e muitas vezes pecaminosas. Por quê? Porque não quis vigiar os olhos. Muito cuidado com isso. Por isso, nós tomamos a precaução, que é indispensável, de não deixar as nossas hóspedes manusearem o celular enquanto estiverem aqui sob a nossa guarda. E elas aceitam isso e sabem disso antes de entrarem aqui. Tudo isso, gente, é muito, muito importante. E eu peço a vocês orações para que comigo obtenhamos de São José, o castíssimo São José, que teve uma pureza imensa para cuidar do Filho de Deus e da Mãe de Deus, que nos atenda às nossas preces. O que pedimos é uma coisa grande, mas não está acima nem do poder de Deus, nem da sua misericórdia e da sua bondade. E se você, mulher, sente-se chamada para este apostolado, para este trabalho, que, segundo São João Paulo II, é o mais importante do mundo, seja bem-vinda. Se você foi chamada, se você foi escolhida, venha. Mas saiba que a primeira pessoa a ser mudada neste trabalho é você mesma. Você tem que ser uma pessoa angélica para transmitir a essas mães uma ternura angelical, uma acolhida, para ensinarem a elas a pureza de coração que vai fazê-las ver a Deus e para fazer com que elas entendam como são lindas as criancinhas cujos anjos contemplam a face do céu. Precisamos de mulheres fortes. E eu repito a pergunta do livro dos Provérbios 31. A mulher forte, quem a encontrará? Diógenes procurava um homem, um homem de verdade, de dia e com uma lâmpada acesa. Eu procuro uma mulher. Procuro uma mulher silenciosa, sim, como Maria Santíssima, como Santa Teresa de Calcutá, uma mulher corajosa, sim, como Santa Teresa de Ávila, como Santa Teresa do Menino Jesus, uma mulher terna, uma mulher que saiba transmitir ternura e que saiba conquistar para Deus as moças que vêm aqui para pedirem ajuda, porque estão grávidas e não sabem o que fazer com a gravidez, nem sabem o que é gravidez. Precisamos de mulheres assim. Estou pedindo e pedindo insistentemente. Se você acha que é uma delas, seja bem-vinda. Se você, por algum motivo, acredita que não tem esta vocação ou esta missão, ajude-me a rezar para que nós obtenhamos isso o mais rápido possível da parte de Deus, por intercessão de São José. Tudo bem? Eu quero só terminar este programa pedindo a vocês que rezem pelo meu sobrinho Daniel. Daniel é meu sobrinho mais novo. Ele já manifestou o desejo de ser padre. Quando era pequeno, ele brincava de celebrar a Santa Missa. Mas ele tem uma doença chamada anemia de Fanconi. É uma doença que atinge a medula óssea. Ele está atualmente apenas com 5% da medula funcionando. Precisa de doadores. Nem todos são compatíveis com as pessoas que precisam de doação. Você tem que doar a sua medula primeiro fazendo um exame de sangue e esperando ser chamado para poder doar a medula para quem precisar.
Mas quanto mais doadores nós tivemos, maior a chance de um deles ser compatível. Experimente doar a sua medula num centro hematológico próximo da sua cidade ou na sua cidade, para nós termos maior chance de curar o meu sobrinho Daniel, que está causando tão grande aflição na sua mãe, na sua avó. Para Deus nada é impossível, né? Mas isso é só um apêndice do assunto que nós tratamos agora. Vamos encerrar então esta propaganda, né? Vamos encerrar então esta apresentação, dando a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Guilhom de Montfort, de Santa Gina Beretta Mola, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.